Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 30 de julho de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, aqui pela emissora RCI AM 1320, a Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Lembrando sempre que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para-vivência da mega fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui hoje, eu e o professor Eliel Queiroz, meu companheiro de rádio, gravando esse programa, essa nova edição do programa Conteúdos do Paradireito. E hoje temos a honra de receber dois professores da Juriscons, a professora Graça Dantas e o professor Leandro Ghiraldelli, e nós vamos hoje falar, discutir, debater os temas, conversar sobre a 10ª semana e o 14º Fórum da Paradireitologia, cujo tema central é a reurbanização planetária. Então, professores, sejam muito bem-vindos ao programa, e eu passo a palavra agora para você, Eliel. Renato, obrigado por ter passado a palavra aí. Nós estamos aí, os ouvintes, do programa do Conteúdo do Paradireito, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui no nosso programa com a professora Graça Dantas e o professor Leandro, e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre justamente esse evento, que é um evento muito grande dentro da Juriscons, que é a 10ª semana e o 14º Fórum da Paradireitologia. E aí, professora Graça e professor Leandro, eu gostaria que vocês, a princípio, se apresentassem, no sentido de como é que vocês se deparou com a paradireitologia e depois como que essa semana da paradireitologia vai acontecer. E aí vocês podem fazer a apresentação e já entrar direto na temática desse bloco aqui. Então, bom dia a todos. É com muita satisfação que mais uma vez a gente volta aqui no programa Conteúdos do Paradireito para falar sobre a semana e o Fórum da Paradireitologia, que acontece sempre uma vez ao ano, Eu sou historiadora, sou voluntária da Juriscons, coordeno o Colégio Visível da Paradireitologia juntamente com a professora Elisa Frota e também sou voluntária da Aula Memória da Conscienciologia. Então, o meu encontro com o Paradireito é um encontro muito especial, porque é um encontro que me ajuda muito na minha especialidade, que é a Parhistória. Então, o Paradireito, ele qualifica a minha atuação como historiadora, a princípio, mas também como uma pesquisadora da Parhistória. Olá, muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com os amigos da Juriscons, os colegas de voluntariado, para a divulgação aqui da 10ª semana e para o Fórum da Paradireitologia de 2022. Me chamo Leandro, sou professor também, professor pesquisador da Paradireitologia, estou na Juriscons desde a sua caminhada para a pré-IC, em 2013, e minha formação é em Relações Internacionais, e faço parte também do Colégio Visível da Parapoliticologia. Então, eu me vejo muito envolvido com as especialidades, a Paradireitologia e a Parapoliticologia, tanto que na minha formação eu praticamente falava muito mal do direito, e tudo foi se encaminhando para que eu estivesse, de uma forma, muito afeiçoado e interessado na Paradireitologia. Então, essa confluência desses, então, me ajudou muito a entender o próprio direito, a ciência do direito, a expansão que o Paradireito proporciona.
tanto pela autopesquisa quanto pela pesquisa e, vamos dizer assim, o estudo, né, das leis cósmicas. Bom, muito bacana estar vocês aqui, né, no programa. Acho que somos, né, pesquisadores da paradireitologia. E aí eu vou passar para vocês, porque no programa, às vezes, tem pessoas que às vezes assistem, né, ouve o rádio, e às vezes não é da Conscienciologia. Então, se vocês tiverem algum termo mais conscienciológico, trazer uma definição sobre o que é isso, fica mais fácil. E aí a gente vai começar, então, e aí fica livre para os dois professores, de que forma que essa semana pode ajudar no conhecimento da paradireitologia e como que isso pode ser aplicável, né? Como a paradireitologia pode ser aplicada dentro desse contexto pela vivência de vocês, por já estar participando de muitos fóruns já anteriores. Como é que vocês podem passar aí para a gente, para os nossos ouvintes, ter uma palhinha do que seria essa vivência, essa experiência? Eu penso assim, que é muito bacana a gente falar dessa importância das semanas e dos fóruns de pesquisa de um modo geral, né? Semanas, fóruns, simpósios, seminários, eles permitem que a gente possa estar compartilhando aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece, e aprendendo também o que a gente desconhece. Então, a importância, assim, da gente ter semanas de paradireito e fóruns da paradireitologia é o compartilhamento, poder socializar, poder distribuir essa autopesquisa que a gente faz em relação ao paradireito. Isso é extremamente importante, e o fórum e a semana tem uma dinâmica de não ficar somente com pessoas que estudam o paradireito de forma mais explícita, mas convidar também outras pessoas que possam transversalizar a temática da paradireitologia em relação às especialidades que elas estudam, elas pesquisam ou elas vivenciam. Então, o tema desse ano, por exemplo, que é reurbanização planetária, é um tema muito amplo, é um tema que perpassa todo o processo de pesquisa de qualquer pesquisador que queira entender como é que esse mundo está funcionando, como é que o planeta está funcionando. Então, ter uma semana e ter um fórum onde a gente vai se debruçar a compreender, a discutir, a debater, a construir conhecimento a partir da abordagem paradireitológica, ou seja, sempre buscando aquilo que o professor Renato falou logo no começo, né, que o paradireito é exatamente esse estudo técnico e paratécnico de pesquisa e para pesquisa bem teática, né, desse conjunto que são as normas, que são os princípios, que são as paraleis. Mas, acima de tudo, a gente pensando no justo, no íntegro e reto, isso nos dá uma condição muito boa de, ao compartilhar esses conhecimentos, a gente produzir novos conhecimentos e novas abordagens sobre isso. Então, assim, semanas, simpósios, fóruns, seminários, todos esses eventos de pesquisa, eles são importantíssimos, para que a gente possa estar conversando entre os pares, né? Isso é algo, assim, que eu particularmente valorizo muito, não só como pesquisadora, mas como moradora do planeta, como cidadã do planeta, como cidadã do cosmos, ou seja, a gente poder estar trocando essas experiências e dizendo uns para os outros como é que a gente aplica essa vivência, como é que a gente tem essa vivência do paradireito. Leandro, você quer falar? Eu vejo a Semana da Paradireitologia enquanto uma oportunidade única também, já que, pelo paradigma consciencial, a autopesquisa como um dos pilares, né, do paradigma consciencial, eu sempre utilizo como oportunidade de colocar a autopesquisa, né, ou seja, a minha própria autopesquisa, confluência, né, com os princípios do paradireito, para que eu possa, primeiramente, aprender a entender a paradireitologia, né, a entender o meu papel em relação à paradireitologia e também que eu posso contribuir com as pesquisas em relação aos temas, né, que a cada ano a Juriscons elege, para o aprofundamento, justamente, da autopesquisa
da especialidade da parapsicologia e também algum tema correlato que tem a ver, né, com a semana, nesse caso, desse ano de 2022, conforme a professora Graça expôs, né, que é para direito e reurbanização planetária. Me interesso muito pela transmigraciologia, ou seja, as paratransmigrações, o que ocorre na Reurbex, né, ou na reurbanização extrafísica, esse trânsito, né, de consciências que vão, por exemplo, para planetas inferiores e também que vêm de planetas mais evoluídos para poder contribuir com a evolução no nosso planeta. Enquanto até, vamos dizer assim, a princípio, e por hipótese, me considerar já como um ex-transmigrado, ou seja, quando um outro planeta passou pelo mesmo processo passando, eu posso ter vindo junto a um grupo, né, ter vindo para o planeta Terra enquanto ele estava ainda numa, vamos dizer assim, uma categoria de planeta inferior, nesse caso, para aquelas consciências ainda carentes de um nível de evolutivo maior, né? Então, esse tema da paratransmigração me chama a atenção mesmo muito antes de eu ter acessado a Conscienciologia. E na Conscienciologia eu tenho a oportunidade de tratar desse tema, de estudá-lo principalmente, de forma muito mais técnica, né, desdramatizada e lúcida. Muito bom. Uma coisa que eu queria colocar uma questão para vocês, professores, para estar respondendo para os nossos ouvintes, quando a professora Graça falou da questão da teática, da teoria e da prática da paradireitologia, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, vocês já perceberam no cotidiano de vocês essa prática e essa teoria sendo manifestada por vocês hoje, atualmente? Você poderia dar, a Graça e o Leandro, trazer algum exemplo de cada um? Sim, um dos exercícios que eu costumo fazer muito ao fazer alguma análise sobre, principalmente, processos de conjuntura, que são processos bem complexos, né? A vida, ela muda, é muito dinâmica e ela muda muito, de sempre olhar prestando atenção se aquele olhar que eu estou tendo, ele é um olhar mais justo, mais íntegro e mais reto. Então, de não ser rasa na abordagem, de não ser superficial na abordagem, de levar em conta o aspecto da multidimensionalidade, que isso é muito importante. Então, prestar muito atenção onde se encontra a minha prática, a minha teática, e onde se encontra aquela abordagem ou aquela visão que eu estou tendo naquele momento. Então, fazer essa convergência é muito importante. Entender que, ao olhar uma determinada conjuntura, que aparentemente parece ser muito intrafísica, ela também tem uma contraparte extrafísica. Ela não é só aquilo que eu estou vendo, né? Então, esse é um exercício que dá uma condição da gente poder não ser raso, não ser superficial, não emitir juízos de valor a partir de uma impressão primeira, não ser a priorista. Então, o para-direito, esse conceito do justo, do íntegro e do reto, ele nos chama para que a gente se mantenha muito atento à pensenidade da gente, ou seja, aos pensamentos, sentimentos e energias que a gente tem em relação a determinadas ações, situações, às vezes até pessoas que aparecem no nosso cotidiano. Então, esse é o exercício que eu mais faço, de me perguntar, mas nesse momento que eu estou olhando isso, que eu estou vendo isso, e que, de certa forma, eu tenho um julgamento sobre isso, porque eu tenho uma análise e faço até uma síntese depois sobre o que eu estou vendo, eu estou exercitando justo, íntegro e reto? Eu estou sendo benigna na minha abordagem? Esse é um processo que o para-direito ele nos oferece assim com muita tranquilidade para a gente poder exercitar. E complementando o que a professora Graça expôs agora, da minha parte, eu vejo muito, eu presto muita atenção à minha própria pensenidade, ou seja, o que eu penso
o que eu sinto e como que eu ajo a partir disso, né? Então, os meus pensamentos, sentimentos e energias. Sabendo que, quando nós falamos de carbonização extrafísica, ou nesse sentido, no contexto do planeta Terra, o planeta Terra ele passa, assim, por um momento de, vamos dizer assim, de uma transição, né? Mas a prioritária é a nossa reurbanização pessoal, ou seja, o quanto nós conseguimos efetuar de reciclagens intraconscienciais, vamos dizer assim, de nossos pensamentos, sentimentos e ações, de nossos valores, que estão condizentes com uma nova proposta para o planeta Terra agora, de planeta escola, não mais planeta hospital. Então, essa transição que o planeta passa, antes de tudo, é uma questão de autolucidez das escolhas mais sábias, né, mais lúcidas, mais coerentes com o que estamos trazendo de bagagem evolutiva. Então, é coerente isso com os preceitos que o Paradireito traz, segundo as leis evolutivas cósmicas, de entrarmos justamente a partir de uma personalidade mais justa, íntegra e reta, no que chamamos de fluxo cosmoético do cosmos. Ou seja, estarmos integrados a uma benignidade maior de nós para com nós mesmos e para com quem está ao nosso redor, independente de quem seja. Ou seja, a prática lúcida, honesta e idônea do respeito interconsciencial, né? Que é algo que me parece um pouco, vamos dizer assim, é algo mais assim, que está em falta, né? Vamos dizer assim, é muito fácil pensionizar mal do outro, né? Só que essa prática, antes de atingir o outro, já está atingindo a nós mesmos. Então é uma questão de autobenignidade. Bom, nós estamos chegando no final desse primeiro bloco, e aí nós vamos falar sobre a pensata, e aí depois eu gostaria que vocês comentassem rapidamente, de forma objetiva, a pensata que nós temos nesse bloco. Então, eu vou falar, então, a pensata, e aí depois os professores ficam à vontade para poder responder essa pensata, tá certo? A pensata, ela fala o seguinte: a paradireitologia é a linha de autocognição que expõe com abrangência maior ou cosmovisiologicamente o universo complexo da dignidade humana. Valdo Vieira, Léxico de Ortopensatas, volume 1, página 643. Os professores poderiam comentar? Sim, a paradireitologia como uma linha de autocognição significa uma linha de autocompreensão, de entendimento, né? E que expõe com abrangência maior, ou seja, do ponto de vista cosmovisiológico, o universo complexo da dignidade humana, porque a dignidade humana é algo muito complexo. E, acima de tudo, a gente ainda tem a paradignidade, que não é somente a dignidade das consciências intrafísicas, mas também das consciências extrafísicas. Então, a paradireitologia, ela nos fala da dignidade de uma forma muito abrangente. E ela nos permite que a gente possa compreendê-la para além do que a gente percebe. Então, isso é algo que, ao meu ver, me chama muito a atenção, porque em sendo um universo complexo, mas tendo uma visão cosmovisiológica, essa linha de autocognição que o paradireito nos permite faz com que a gente possa se compreender enquanto consciência em evolução. Então, existem outras consciências que, juntamente conosco, estão evoluindo. A gente não está sozinho. Os processos de reciclagem intraconscienciais, eles são para dentro, mas eles devem ser para fora também. A gente recicla internamente para que a gente possa conviver de forma harmônica, de forma justa, de forma íntegra, de forma reta, também com os nossos colegas, com outras pessoas, com outras consciências que convivem com a gente. E a paradireitologia nos permite isso, ao mesmo tempo que nos faz ter neossinapses sobre isso, que isso é o que é mais importante. A teática do paradireito
cada vez que você autocognitivamente pensa justo, íntegro e reto, você vai criando sinapses que são importantes para que você possa ter um processo de convivência harmônico. Porque você começa a olhar essa dignidade para além do que ela está posta. É para muito mais além. É para essa vida, é para outras vidas, é para essa dimensão, é para outras dimensões. Então, é uma linha de autocognição que realmente trabalha com essa abrangência muito ampliada. É interessante quando exposto, né, Eliel, você expôs esta pensata, porque eu precisamente fiz conexão com o que acabei de dizer a respeito da dignidade pessoal, né, da autobenignidade. Então não adianta ficar apontando ao outro, acusando o outro e transferindo responsabilidades para o outro se tudo começa conosco. E a partir da gente, né, que não tem como esconder, né, o processo energético, né, que nos envolve a todos, né, e que sempre, vamos dizer assim, para onde eu vou, aonde estou, o meu padrão energético chega primeiro. Não tem como esconder isso da multidimensionalidade. Então, em relação ao que a Graça acabou de comentar, quando trabalhamos com nós mesmos, isso reverbera multidimensionalmente, né? E em relação à visão cosmovisiológica, enquanto energeticamente todos nós estamos, né, conectados, esta repercussão é muito séria, porque nós servimos acabamos, né, servindo como exemplo, ficamos expostos, né, e isso não que nos exige, mas sabendo que tudo está caminhando para a evolução, apaziguamos para com nós mesmos, prestamos atenção mais à própria pensenização, né, o que eu estou emanando com a minha pensenidade, o quanto eu consigo me manter equilibrado para servir, para esclarecer, para ser útil, né, em todos os contextos em que eu estou envolvido, sem exceder ou sem faltar com a interassistência, né, que é a medida certa e a medida justa. Nesse sentido, a partir da autopesquisa, essa visão cosmovisiológica, a partir das projeções conscienciais para fora do corpo humano com lucidez, nos dá uma outro vislumbre da vida. O que a gente não entende ainda, pelo menos a gente lida com maior paciência, e eu penso que auxilia muito nas autorreflexões. Então, isso nos deixa mais, vamos dizer assim, novamente apaziguados, né? E, assim, conectados com a equipe de amparadores, enfim, para que determinada assistência possa ser feita da melhor forma possível, no contexto que esteja precisando, que seja solicitado, enfim, mas sem causar qualquer nível de estupro evolutivo ou omissão deficitária. Então, agradeço a colocação dos professores. Então, agora eu chamo o Renato para os nossos comerciais. Vamos então fazer agora a nossa primeira pausa para os comerciais. Você que está escutando aqui na rádio RCI AM 1320, acompanhe os programas da rádio no endereço no Facebook da rádio Sempre RCI e também no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito aqui na rádio RCI, a Rede Comunicadora Iguaçu. E hoje com bate-papo com os professores Graça Dantas e Leandro Giraldelli sobre a 10ª semana da Paradireitologia. Professor Eliel, é com você. Bom, obrigado, Renato. Bom, nesse segundo bloco, nós vamos falar justamente sobre o tema
da semana, que é justamente sobre o processo da reurbanização planetária. E aí eu gostaria que os professores pudessem detalhar mais, né, como que vai ser esse tema dentro da semana, dentro do fórum da paradireitologia, como que isso vai ser desenvolvido. E aí eu deixo aberto para os professores à vontade de falar aí para os nossos ouvintes do programa do conteúdo para direito. Então, a programação ela está muito rica, muito diversificada, e ela já começa com um curso que se chama Para Direito e Reurbanização Planetária. Então, a gente já pensou assim, vamos começar com o curso para que a gente possa, de certa forma, já dar uma base sobre o que é que a gente pensa sobre isso em relação à abordagem paradireitológica. Então, a gente vai ter esse curso, que ele começa no dia 6 à tarde, né, 6 de agosto à tarde, e vai 6 de agosto à tarde e 7 de agosto, que é no domingo também à tarde. E o objetivo do curso é exatamente a gente trabalhar técnicas, debater abordagens para técnicas também, a partir desenvolvidas a partir das pesquisas em paradireitologia, de modo que a gente possa qualificar o autodiscernimento para essa vivência e para-vivência interassistencial do paradireito nesse contexto da reurbanização planetária. Então, a gente pensou nos seguintes tópicos, que é o paradireito, reurbex e reurbim, reurbanização extrafísica e reurbanização intrafísica, falar sobre o holopensene planetário, falar sobre paradireito e paradever no curso grupo kármico, falar sobre paradireito projetivo, transformadores de holopensene, elencologia e mecanismos de reurbanização e o código pessoal de cosmoética e paradireito. E quais seriam as abordagens? A gente pensou nas abordagens paradireitológicas, a gente aprofundar a compreensão tanto da reurbanização extrafísica como da reurbanização intrafísica, para que a gente possa ter essa ampliação da cosmovisão do atual holopensene planetário. Também a gente identificar quais estágios existenciais que predominam no curso grupo kármico a partir do nosso padrão pensênico e interconsciencial. Então, se vê, a gente começa aprofundando uma compreensão, a gente amplia quando a gente entende o holopensene planetário, e aí a gente começa a imergir no assunto, que é exatamente onde que eu estou, qual o meu estágio existencial que predomina no curso grupo kármico a partir do meu padrão pensênico e interconsciencial. Depois também a gente vai trabalhar um pouco a hipótese do paradireitólogo na escala evolutiva das consciências. Já existe um verbete da professora Márcia Ram, e a gente quer entender essa hipótese do paradireitólogo na escala evolutiva das consciências. Esse é um aspecto importante, porque essa é uma hipótese de pesquisa. Então, você vai vendo que o curso, ele não é só esclarecedor, ele também é um curso que demonstra as hipóteses de pesquisa que os pesquisadores do Colégio Visível da Paradireitologia e da Juriscon estão trabalhando. Depois a gente vai exemplificar a elencologia e os mecanismos de reurbanização propostos pela conscienciologia, pelo paradigma consciencial, nesse contexto de reurbanização extrafísica. A gente pensou também que ampliar o senso de paradever pessoal e grupal no contexto da reurbanização planetária é de fundamental importância, para que a gente possa alinhar os nossos paradeveres do ponto de vista da nossa programação existencial, do nosso mandato de vida, mas também com a Max Proex, ou seja, esse mandato mais grupal, né? E o CPC é importantíssimo, porque é o qualificador da nossa autopensenidade justa, íntegra e reta, para que a gente possa participar melhor nos mecanismos da reurbanização planetária. Então, a gente vai ter um momento onde a gente vai entender, compreender o CPC dentro dessa discussão da reurbanização planetária e participar mais ativamente também da reurbanização planetária a partir da vivência do paradireito projetivo. É um curso que vai ser de
8 horas, né? Então a gente vai ter 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, onde a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, nós já começamos uma semana já equalizando as nossas compreensões sobre as abordagens paradireitológicas dentro do processo da reurbanização planetária. Isso é bastante importante porque nos qualifica, inclusive, para que a gente possa compreender como que a gente pode atuar de forma muito ativa, de forma autoconsciente, né, tendo discernimento dentro do processo da reurbanização planetária. Muito bom. Leandro, quer fazer algum comentário? Graças, pormenorizou o curso, né, que vai lançar a semana 2022. Gostaria de poder contribuir com a temática que vou apresentar junto aos colegas, né? No dia 13, no sábado, não este o próximo, na mesa, no segundo painel de pesquisa, no período da tarde, no caso, eu vou estar apresentando o tema de paradireitologia na reurbanização planetária. Então, conforme eu comentei no início, é minha autopesquisa a partir das ideias inatas que eu trago do curso intermissivo, pessoal, e que, em consonância com o grupo, né, com o grupo evolutivo, a gente entende melhor todo este teatro, né, todo este enredo, né, da vida intrafísica, abrangendo melhor todos os acontecimentos, vamos dizer assim, destrinchando, né, conforme a Graça comentou, para entendermos melhor quais os contextos hoje que se apresentam ao planeta Terra, nas questões grupo-kármicas, a partir do nosso próprio ego-karma, né, e qual o nosso papel, como que nós podemos desempenhar melhor esse papel. Então, a partir, né, da especialidade para a direitologia. Muito bacana. Agora, para a gente poder encerrar esse segundo bloco, ainda eu vou ler a pensata e depois eu queria o comentário dos professores, tá bom? Eu vou ler aqui a pensata, ela fala o seguinte: o paradireito dá a neo-atitude para substituir a postura ultrapassada. Valdo Vieira, Lex de Orto Pensatas, volume 3, página 1451. Os professores poderiam comentar? Bom, o paradireito, ele nos permite que a gente possa fazer reciclagens, assim, do ponto de vista mental somático. Eu considero isso, porque quando a gente viu aquela primeira pensata, onde fala da linha de autocognição, se você não tem uma linha de autocognição reciclada, como é que você vai ter neo-atitudes? Então, essas neoatitudes, elas substituem as posturas ultrapassadas que nós trazemos de vidas e que muitas vezes a gente reforça ainda nessa vida. Então, o paradireito com justo, íntegro e reto nos oferece essa oportunidade. Pensa diferente, né? Pensa justo, pensa íntegro, pensa reto, tem uma neoatitude em relação, vê diferente aquilo que você sempre achou que era igual. Então, pensa diferente. E essa neoatitude, ela está muito colada com a questão da reurbanização planetária. Se a gente não tem essa neoatitude de substituir essa postura ultrapassada, a gente vai achar que a reurbanização planetária é destino, é karma, é qualquer outra coisa. E não uma oportunidade que a gente, enquanto consciência reurbanizada, pode ter de mudar de vida, de mudar de pensanidade, de mudar de patamar evolutivo. Bem, eu coloco já, enquanto técnica e ferramenta que na Juriscons, né, é oportunizado a todos nós, e também quem não estuda, né, diretamente a paradireitologia, é o curso sobre Código Pessoal de Cosmoética, onde nós aprendemos a elaborar nosso Código Pessoal de Cosmoética, ou seja, por exemplo, eu tenho uma atitude, uma conduta, um traço fardo, que eu manifesto, isso me atrapalha a minha evolução. Por exemplo, no meu caso, o último curso que eu fiz,
eu elaborei melhor o meu código pessoal, no caso, em relação à conduta de auto-vitimização. Então, eu tive a oportunidade de poder elaborar meu código pessoal de cosmética, que me auxilia toda vez que eu manifesto uma conduta de auto-vitimização. Não, eu estou lúcido, eu paro com isso e faço, mudo a minha pensenidade à autorresponsabilização. Se eu estou com algum problema, se eu trago algum problema para mim, eu tenho alguma conexão com isso, eu tenho alguma responsabilidade para com isso. Então, eu tenho capacidade de elaborar nova pensenidade e novas atitudes para que eu recicle esse traço que está me atrapalhando na minha evolução. Então, a paradireitologia oferece muitas técnicas, ferramentas para, vamos dizer assim, esta reciclagem de condutas, né, que não estão contribuindo muito para esse momento pelo qual o planeta passa. Então, com maior nível de autopesquisa e lucidez, caminhamos melhor enquanto mini peças lúcidas, né, para auxiliar melhor nesse momento pelo qual estamos passando. Muito bom, Leandro. Muito bacana a sua colocação, da Graça também. E aí, então, eu chamo o Renato para a gente chamar os comerciais para o fechamento desse segundo bloco. Vamos fazer, então, mais uma pausa para os nossos comerciais. Vocês que estão assistindo, escutando aí a rádio, Sempre RCI, acessem o conteúdo no seu Facebook, Sempre RCI, e também no YouTube da Paradireitologia, porque o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos com o programa Conteúdos do Paradireito. Estamos indo agora para o nosso último bloco, né, aqui na rede RCI Comunicadora Iguaçu. Vamos prosseguir com bate-papo com os professores Graça, Dantas, Leandro Giraldelli sobre a 10ª semana da Paradireitologia. Professor Oliel, é com você. Obrigado, Renato. Infelizmente, estamos chegando no nosso último bloco, né? E aí, o que nós queremos agora, Graça, como você falou no bloco anterior, o começo, né, da jornada, ou seja, da semana, ele tem esse processo de esclarecer o que é o processo da reurbanização dentro do contexto da paradireitologia. Mas agora, nesse bloco, queremos explorar um pouquinho mais, durante a semana, o que vai acontecer. E dentro da semana, existe a programação da série Cultura Paradireitológica. O que seria essa série cultural paradireitológica? Então, a série Cultura Paradireitológica, ela vem se consolidando já há 2 fóruns, como um momento onde a gente pode, a partir da abordagem da paradireitologia, estudar determinados temas. E esse ano, o tema são transformadores de holopensene. Transformadores de holopensene é uma expressão que o professor Valdo Vieira usou, né, para exemplificar como as pessoas podem, a partir da sua força presencial, transformar os holopensene onde elas estão. Então, nós teremos 4 apresentações e uma oficina durante a semana, começando na segunda-feira, indo até a sexta-feira. Então, da segunda-feira, das 17 às 19, o tema vai ser pesquisar, exemplificar e ensinar, que é uma pensada do professor Valdo Vieira. E eu vou estar apresentando as médicas Nise da Silveira e a Ogino Jinko, que é uma médica japonesa, e as duas elas tiveram uma importância muito grande do ponto de vista de incidência na nossa vida. A doutora Nise da Silveira trabalhou muito com todo o legado que a gente tem de mais importante, que é o nosso cérebro. Então, como organizar o nosso cérebro. A Ogino Jinko, a doutora Ogino Jinko, teve uma incidência muito forte na cultura japonesa, da presença da mulher na medicina. Então, você vê que são 2 transformadoras de holopensene excepcionais. Na terça-feira,
a professora Adriana Scioli vai falar sobre diálogos cosmovisiológicos, abordando na exemplologia o Paulo Grossi, o Leonardo da Vinci e o Edgar Morin, que também são três grandes transformadores de Holopensene. O professor Paulo Grossi, além de ser advogado, tem uma abordagem do direito extremamente atual e de muita seriedade do ponto de vista histórico. O Leonardo da Vinci, com todas aquelas suas invenções e com toda aquela visão para diante, e o professor Edgar Morin, com toda a discussão da transdisciplinaridade e do pensamento complexo. Na quarta-feira, a professora Cristina Aracaki e o professor Rafael Saider vai falar sobre a conscienciocentralidade na obra de Antônio Augusto Cansado Trindade, né, que foi um grande jurista e um grande advogado, e eles vão trabalhar essa visão da conscienciocentralidade em toda a obra dele. Na quinta-feira, a professora Elisa Frota vai ter como exemplologia a Wangari Maathai e a Malala Yousafzai, com Vidas em Ação, Advocacy, Coragem e Esperança. Então, duas mulheres que trabalham, a Wangari trabalhou muito na questão do meio ambiente e a Malala na abordagem da educação. E na sexta-feira a gente vai ter uma oficina chamada Autocosmovisão Caleidoscópica, onde a gente vai trabalhar essa nossa visão a partir desses exemplos que a gente teve durante toda a semana da série Cultura Paradireitológica, como que a gente pode, a partir desses exemplos, desenvolver essa nossa autocosmovisão caleidoscópica. É bem interessante, porque é auto, que é nossa, é cosmo, que é ampliada, e é caleidoscópica porque ela é uma visão que ela tem várias abordagens, ela tem vários aspectos. Então, é uma oficina que vai acontecer também no final. Então, a série Cultura Paradireitológica vai ser sempre das 17 às 19 horas, da segunda do dia 8 até a sexta-feira do dia 12. Beleza, professora. Aí, a partir daí, nós temos um segundo momento, que também tem a ver justamente com os conteúdos do Paradireito. Então, como que isso vai acontecer ao longo da semana? Nós temos, uma das preocupações que a gente sempre teve com a semana e com fora, é que a gente tivesse atividades gratuitas, não só atividades pagas. E o Conteúdo do Paradireito, ele é um programa que ele é de divulgação científica. Eu sempre falo isso quando eu participo do Conteúdo do Paradireito. É a divulgação científica da paradireitologia. E ele traz informações, esclarecimentos, pesquisas, para pesquisas de muita seriedade, mas, acima de tudo, são abordagens que são singulares. Então, no Conteúdo do Paradireito da semana, na segunda-feira, a gente vai falar de TENEPS planetária. É um assunto novo para o planeta. TENEPS é um assunto novo para o planeta, mas TENEPS planetária é um assunto mais novo ainda. Então, os pesquisadores, o Diego Zoton e a Alina Maia, vão estar falando dessa dinâmica da TENEPS planetária, de como que ela acontece, de como que você adota um país para você pensar justo, íntegro e reto sobre ele, né? Então, é bem interessante. Na terça-feira, a gente vai falar de serenologia e reurbanização extrafísica, e é o professor Flávio Amado, que é da IC-TENEPS, e a Rosemary Victoriano, que é a professora Rosemary, que é do Colégio Visível da Serenologia. E na quarta-feira, a gente vai falar de antropozoconviviologia e paradireito na Reurbex com a professora Miriam Cus. Então, se a gente for pensar, veja bem, a segunda-feira a gente tem a visão grande, que é o planeta e a TENEPS no planeta. Na terça-feira, a gente vai falar daquela elencologia que, de certa forma, supervisiona e que ampara essa reurbanização, que são os serenões e o processo da reurbanização extrafísica. E na quarta-feira a gente vai falar de nós, na nossa relação com todos os outros seres que estão no planeta. Então, a antropozoconviviologia, né, os animais, as plantas e tudo mais. Então, é muito interessante porque o Conteúdo do Paradireito é uma atividade gratuita, que pode participar, extremamente qualificada, e de divulgação científica dessa abordagem do paradireito dentro da reurbanização planetária. Beleza, muito bom, professora Graça. E aí, para o nosso fechamento dessa semana, nós temos justamente o fórum. O que vai acontecer no fórum, então?
Então, o fórum, ele é um momento onde a gente junta todo mundo que faz pesquisa, que tem abordagem sobre as suas especialidades, mas que se propõe a olhar aquela especialidade a partir do para-direito. É muito interessante. A gente vai ter uma mesa de abertura, onde o tema é cidadania cósmica, integremos-nos ao cosmos, com os professores Cristina Aracaki e Marcelo Silva falando sobre as dinâmicas parapsíquicas. Então, tanto a dinâmica parapsíquica da paradireitologia como da megafraternologia, onde eles vão falar sobre essa cidadania cósmica. Como que os cursos de campo, as dinâmicas, elas proporcionam essa interação, principalmente essa diminuição das dificuldades recíprocas. A gente sabe que os cursos de campo, as dinâmicas, né, elas promovem o que eu chamo assim, esse momento de antessala para a visão extrafísica, né? Eu costumo falar que a Dimener, para mim, é o vestíbulo para a gente entrar, para a gente adentrar, né, nesse momento mais extrafísico, né, nessa dimensão extrafísica. Então, a cidadania cósmica, integremos ao cosmos, é um convite. E essa também é uma mesa de abertura gratuita. Então, é um convite para que todos nós, nesse processo de reurbanização planetária, a gente exerça a nossa cidadania cósmica. A gente se interesse, a gente participe, a gente seja ativo nisso, né? E na sexta-feira, esse ano nós temos uma inovação que é assim, algo muito bacana, muito bom, que são os painéis de pesquisa, onde os pesquisadores, tanto do Colégio Visível como da Juriscons, vão apresentar suas pesquisas paradireitológicas. Então, a gente vai ter o primeiro painel de pesquisa na noite da sexta-feira, a partir das 19h30 às 21h30, onde vários pesquisadores vão apresentar suas pesquisas a partir do olhar paradireitológico. No sábado, a gente vai ter uma mesa, que o nome da mesa é Geopolítica Desassediadora. Se vocês prestarem atenção, todas as mesas, elas têm uma pensata do professor Valdo. A gente acha muito importante que essas verpões, elas sejam vivificadas sempre, que elas possam estar sempre nos orientando, nos dando esse caminho, esse norte. E nessa mesa de geopolítica desassediadora, nós vamos falar sobre holotecas e serenários, porque a gente considera que as holotecas e os serenários, eles são geopolíticas desassediadoras, eles promovem o desassédio, não só o desassédio pessoal. Quem vai fazer um serenário que faz toda uma releitura, faz toda uma análise, uma reflexão de como você está aqui, das suas condutas, dos seus pensamentos, sentimentos e energias, mas também a holoteca. As holotecas, elas proporcionam uma visão de mundo para a gente. Lá tem tudo, então a gente pode ir trabalhando com isso, né? Isso é bem interessante. Então, no sábado, pela manhã, nós vamos ter o pessoal da holoteca do CAEC, não é? Então, a professora Nara, e também da Intercamp, que é uma IC, que é lá do Natal, Fortaleza, do Nordeste, que são as professoras Leila e Leuzene. E os dois laboratórios do Serenário, a professora Eliane Stedley pela Aracê, e a professora Débora Leite pelo Laboratório Serenário da Sinvex em Foz do Iguaçu. Então, essa mesa é uma mesa que vai de 9 até as 12, e eu penso que ela vai dar muita dica de como que a gente vai poder trabalhar com esses dois espaços, que são espaços privilegiados do ponto de vista de pesquisa, tanto os laboratórios, o Serenário, como também a holoteca. Na tarde, a gente vai estar falando com dois grandes pesquisadores, a professora Anne Catherine e o professor Eduardo Vicenzi, sobre interação Reurbex e Era dos Serenões. Os dois professores, eles moram fora do Brasil, eles não moram no Brasil, a professora Anne Catherine não é brasileira, é alemã, mas o professor Eduardo é brasileiro. Então, moram fora do Brasil, e eles vão dar um pouco essa visão de como é que está também lá fora. Então, repare, lá no sábado, a gente falou do holopensene planetário. No fora, a gente começa a aprofundar cada vez mais. A semana, ela é um crescendo de aprofundamento. Então, eles vão falar sobre essa interação de reurbanização extrafísica e Era dos Serenões. É uma convergência muito interessante. Aí a gente tem um intervalo, né? Um intervalo de 20 minutos, e a gente retoma os painéis de pesquisa com a apresentação das pesquisas paradireitológicas dos voluntários da Juriscons do Colégio Visível da Paradireitologia. Então,
a programação do sábado, ela começa com esses espaços de pesquisa, depois ela vai para um momento onde as pessoas vão falar sobre esse momento de pesquisa fora, inclusive aqui do Brasil, e depois retoma com a autopesquisa dos pesquisadores. Então, a gente tem uma efervescência, um caldeirão de pesquisa muito bom nessa mesa no dia do sábado. E no domingo a gente vai falar sobre, na mesa da manhã, sobre Universo Cidade Única. A gente retoma aquela nossa conversa da quinta-feira de noite sobre a cidadania cósmica. Então, Universo Cidade Única também é uma pensata do professor Valdo Vieira, e a gente vai ter a professora Aline falando sobre o Comitê das Cognópolis. As Cognópolis são espaços, né, de conhecimento, cidades de conhecimento. Hoje a gente tem a Cognópolis de Foz do Iguaçu. A professora Luciana Ribeiro vai falar, que é da Pré-IC Paraecológicos, também vai falar sobre essa cidade única, esse universo que é a cidade única a partir da paraecologia, e o professor Rion Braga, que é um consultor de educação, também vai fazer essa abordagem da educação contribuindo para esse universo da cidade única. E à tarde a gente tem a oficina Paraecologia do Paradireito. Então, a gente, de certa forma, no domingo à tarde, a gente faz esse trabalho de ir pensando toda semana, desde aquele sábado até o domingo, de como a gente vai trabalhar essa paraecologia a partir da abordagem do paradireito. E as professoras Adriana Cioli e Cristina Aracá que vão epicentrar essa oficina. E aí a gente chega ao encerramento do fórum, né, às 18h30, que possivelmente vai deixar muita vontade de continuar por mais uma semana, porque sempre que a gente encerra o fórum, a gente percebe que a gente tinha muito mais coisa para falar, muito mais coisa para pesquisar, mas essa é a programação. Então, é uma programação que ela é uma programação encadeada, é uma programação que é muito convergente, e que você vai aprofundando a partir de cada mesa, a partir de cada experiência, a partir de cada experimento, a partir das exposições das autopesquisas de todos os pesquisadores, essa abordagem paradireitológica, ao meu ver, principalmente do paradever, tanto pessoal como grupal. A gente vai se vendo muito na programação de como que a gente pode atuar melhor, de como que a partir do paradireito, com as ferramentas que o paradireito nos fornece, a gente pode contribuir mais para os processos de reurbanização planetária. E a gente convida todo mundo, né? Por gentileza, né, entre em contato com a gente, participe das atividades gratuitas. O fórum e a semana, ele é um momento de muito trabalho entre a gente, mas também entre Consins e Consciex, e a gente conta com todos os nossos amigos, com os amparadores, com as consciências extrafísicas que estudam o paradireito, mas também com as consciências intrafísicas que são afeiçoadas e que querem também conversar e discutir sobre a paradireitologia. Bom, então nós vamos só fechar o nosso bloco com a pensata, e aí eu gostaria que os professores comentassem a pensata e ao mesmo tempo já fizesse a despedida dos nossos ouvintes, tá bom? Eu vou ler então a pensata, que ela é bem curtinha, ela coloca assim: paradireito significa respeito. Valdo Vieira, Lex de Otto Pensatas, volume 3, página 1454. Então, os professores ficam à vontade para comentar e, ao mesmo tempo, se despedir da nosso público de ouvintes do programa do Paradireito. Bom, parece que tudo que nós comentamos aqui hoje está tudo em confluência com o autorrespeito, a autobenignidade, né? E essa repercussão para com todos que estão ao nosso redor, né? Principalmente é algo importante, né? Para com aqueles desrespeito, vamos dizer assim, não revidar, não contribuir com o mesmo padrão, mas compreender a nossa carência, né, o nível de carência ativa ainda que temos, para poder também entender que os colegas também têm as suas dificuldades, os seus desafios. Então é uma questão da busca da dignidade humana, né, mais acentuada, e ainda, né, com a visão da paradigma, questão da paradireitologia. Não esquecendo que o conteúdos do paradireito, né, que será realizado dentro da Semana da Paradireitologia, também todos vão encontrar, né, os links
no canal da Paradireitologia no YouTube, bem como, né, outras atividades aí que estão abertas ao público durante a semana. É só ficar ligado no nosso canal. Eu quero agradecer, acho que o professor Leandro já foi muito assertivo em comentar a Pensata. Eu aproveito já para agradecer a oportunidade de a gente vir aqui, enquanto Colégio Visível da Paradireitologia, de poder também contribuir, né, para que a gente possa ter uma reflexão ampliada sobre a reurbanização no planeta. Então, agradeço muitíssimo, é sempre uma alegria e é sempre um grande prazer participar do conteúdo do Paradireito. Para mim, uma das atividades, assim, de divulgação científica da paradireitologia, que é feita com muita qualidade, que é feita com muita singularidade e que, acima de tudo, esclarece bastante. Então, eu sou muito grata, e aqui eu vou falar pelo Colégio Visível do Paradireito, a gente agradece bastante a oportunidade de ter essa parceria sempre, todos os anos, com a Juriscons. É uma satisfação muito grande, agradeço muito aos ouvintes, aos professores participantes e a toda a equipe que mantém o programa Conteúdos do Paradireito em funcionamento. E aí, então, eu chamo o Renato para os nossos fechamentos. Então, muito agradecido a todos, professora Graça, professor Leandro, por toda a exposição, né, desse evento tão importante para a Juriscons, que é um evento anual de pesquisa e divulgação, né, e agregar, né, todos os pesquisadores. Então, a gente chega ao final aqui do programa, lembrando, né, a todos os interessados em participar da Semana da Paradireitologia, né, como o professor Leandro comentou, os eventos gratuitos que serão transmitidos via YouTube vão ficar disponíveis no canal da Paradireitologia, mas aqueles interessados em participar dos demais eventos, as inscrições estão abertas no site da Juriscons, juriscons.org. Então, todos os interessados podem ir lá e garantir as suas vagas. Então, chegamos, né, ao final aqui do programa Conteúdos do Paradireito, agradecendo a todos, né, espectadores, ouvintes e todos que nos honraram aí com a sua presença, participação, e aguardamos, né, todos aí na semana, né, na próxima semana, já dia 6, né, daqui 7 dias, nesse evento, e muito obrigado a todos, nos vemos no próximo Conteúdos do Paradireito.